ser breve na apresentação. Portanto, este painel de empreendedorismo, o meu foco será no empreendedorismo na área digital ou tecnológica, ou seja, especificamente nesta área, até porque é aquela que eu melhor sei falar, portanto a outra já falaram, aliás, durante o dia de hoje e ontem, e muito bem, portanto resta-me dar o foco nesta área digital. Em primeiro lugar, eu queria lançar o desafio, falou-se muito em empreendedor, mas o que é ser empreendedor? O que é que acham? Podem dizer. O que é ser empreendedor? É ter pais ricos? É ter o MBA, como estavam a dizer que havia um senhor que tinha MBA, ou ter uma licenciatura? Exatamente. Eu acho que se resume a isso. A ser empreendedor é precisamente isso. Não tem a ver com formação, ajuda, formação a vários níveis. Não tem a ver com dinheiro, ajuda, claro que sim, mas quando a ideia é boa, o dinheiro aparece. Aliás, hoje em dia, mais do que nunca, quando a ideia é realmente boa, é uma questão de tempo até surgir. Existem crowdfunding, existem os business angels, como se falou de manhã. Enfim, tudo acontece se nós lutarmos por isso. Não é? E hoje em dia, aliás, nunca foi tão fácil. Aliás, há pouco estava aqui a referir, estamos a retroceder alguns anos, 10, 20 anos. Nessa altura, não é preciso retroceder muito, basta 10 anos. Nessa altura era muito difícil ser empreendedor. Hoje em dia é fácil ser empreendedor. Aliás, até vemos adolescentes que são empreendedores e ganham milhões. Portanto, isso não era possível lá há 20 anos, não é? Não havia a internet. É muito fácil ser empreendedor. É muito fácil, mas é preciso trabalhar muito para isso e ter a ideia certa. Há muita gente a ter ideias. Portanto, criar algo diferente e com valor e implementar e lutar por isso, resume-se a isso. É claro que resumir-se a isso é um trabalho de fundo. O que é que eu vos trago aqui hoje? Ao contrário do que eu costumo fazer, que costumo até detalhar bastante os passos, hoje não vou fazer isso. Costumo ter assim uma perspectiva um bocadinho mais técnica e objetiva. Hoje não. Venho-vos contar, uma parte será daquilo que eu tenho feito, portanto um pouco a história, uma parte da história do que eu tenho realizado, e outra parte, algumas dicas muito simples, o que é que, nesta parte de empreendedor digital, então o que é que eu posso fazer para lançar a minha ideia, se isso tem custo ou se não tem, e aquilo que eu costumo dizer é, no limite, a custo zero consegue-se lançar as nossas ideias, e depois, com o retorno, podemos reinvestir. Em primeiro lugar, eu pedia que quem tem o smartphone, que instale esta aplicação, Layer, portanto, L-A-Y-A-R, é gratuita, não é minha, mas é uma aplicação que, no final, vamos fazer aqui uma brincadeira, de um exemplo de como, através do print, portanto, de uma impressão, de um flyer, podemos ter realidade aumentada, ou seja, como é que um flyer, como é que podemos ver vídeos no flyer e podemos interagir com a internet através de um flyer. Com essa aplicação, e eu vou-vos mesmo demonstrar, portanto, podem ir instalando. Pois, o problema é a bateria também vai rapidamente, não é? Ora, o primeiro exemplo que eu vos queria trazer, aliás, tem sido tão interessante, e o mais interessante é que eu não fiz com intenção nenhuma em particular, apenas de partilhar conhecimento, achei divertido, achei que alguém deveria de fazer, e então fiz eu, portanto, essa ideia. O que é que eu fiz? Com os Hangouts, o Hangout é uma ferramenta da Google que permite fazer videoconferência com até 10 pessoas, é uma ferramenta fantástica e está a ser muito utilizada, é gratuita, é melhor do que o Skype, a versão paga do Skype, o Skype tem grátis e tem pago, e esta versão grátis é melhor do que o Skype pago. Portanto, é uma ferramenta que está a revolucionar a forma de comunicar. E, como tem um grande potencial, decidi colocar em prática. O que é que eu fiz? Alinhei algumas pessoas que me lembravam, umas conhecia, outras não, que eu acho que são uma referência, ou pelo menos são pessoas que trabalham mesmo na área do digital ou do marketing, e foi todas as semanas há um convidado. A primeira temporada ficou alinhada, já vamos a meio, portanto todas as semanas fazemos uma transmissão em direto, as pessoas podem colocar questões, no fundo é quase como na TV, estar a entrevistar, de uma forma amadora, claro, e as pessoas podem colocar questões. Portanto, falamos de temas sobre otimizar sites para pesquisas, sobre publicidade no Google, sobre planos de marketing digital, sobre vídeo, enfim, os vários temas do digital, que são muitos. E, portanto, não há ninguém que os domine todos a fundo. Então, há que ir chamando as pessoas para contribuir. Fui fazendo. Começou exatamente, e esta está a ser gravada e está a ser em direto. Começou a ter um sucesso de tal maneira que a minha ideia era ficar pela primeira temporada, portanto 10 convidados, 10 temas, e já seria muito bom, que avancei, já estou a agendar a terceira temporada, até maio, portanto só não avanço mais de maio, porque se eu convidar uma pessoa para falar em junho, ela manda-me passear, não é? Daqui até junho o mundo dá muitas voltas, não é? E está a ter muito sucesso, portanto os vídeos, para além de ter muitas pessoas a ver em direto, eles ficam de imediato no YouTube, a gravação, e as pessoas veem imenso. Curiosamente, o senhor que acabou de falar, do IFP, que a primeira coisa que me fez quando me cumprimentou foi falar sobre esse vídeo. Portanto, ele disse, olha, eu vi aquele vídeo do Homem Eco. Portanto, não sei se ouviram aquele fenómeno, um português que faz eco da própria voz.
E eu achei interessante, aparentemente parece uma coisa assim trivial e banal, mas é o vídeo mais visto de sempre. E porquê é que eu o convidei para falar? Porque a vida dele mudou por causa do YouTube. Portanto, ele vive na Madeira e um turista gravou ele a fazer eco com a própria voz e outras coisas que ele faz muito mais que isso. O vídeo teve 1 milhão de visualizações. Portanto, um vídeo muito amador com o telemóvel. Foi falado na Comercial, foi falado na 5 para a meia-noite e no dia seguinte fui logo pesquisar por ele, adicionei, falei, ele muito disponível, super simpático. Portanto, em 2 horas estava eu com ele em direto a fazer a entrevista e foi fantástico. E, aliás, ele mostrou muito mais performance. Não tenho dúvidas nenhumas que a vida dele vai mudar radicalmente. Porquê? Por causa dele poder exibir as suas competências, neste caso no YouTube, que é o maior site de vídeos. Isto para vos dizer que, portanto, estão aqui algumas dos convites, por exemplo, há de estar aqui, que é este. Este também foi um convite extra, portanto, para além daqueles agendados, há uns extras. Aqui é um português, simplesmente, que ganhou um prémio, que retirou o último chocolate, o último quadrado de 10 milhões de chocolates Milka na França e na Alemanha. Foi uma ideia fantástica e consiste em que o último chocolate não vem e vocês podem ir ao site e dizer quem é que o vai receber. Não pagam mais por isso. Namorada, namorado, um amigo, um familiar e recebe, porque o último chocolate é o melhor. É uma ideia simples e genial, mas demorou mais de 1 ano a ser implementada porque tiveram que alterar a produção toda do chocolate. Isto foi uma ideia brilhante de um português. Então contactei, obviamente que ele está muito ocupado e não estaria para maturar, mas conseguiu arranjar 15 minutinhos e deu uma entrevista e contou como tudo se passou. Portanto, este tipo de partilhas desinteressadas, sem nenhum objetivo, enfim, comercial ou qualquer outro objetivo de partilha, tem resultado muito bem, ao ponto de que acabei por criar uma web TV, portanto uma televisão online, criei um site dedicado para promover esta iniciativa, cartazes, etc. Portanto, isto surgiu de quê? Do nada, de uma brincadeira. E o digital tem este poder de dar, as pessoas é que decidem se a nossa ideia é boa e se ela tem pernas para andar ou não. Às vezes fazemos com a intenção, eu quero que isto tenha sucesso, às vezes fazemos sem intenção e tem sucesso. Portanto, é muito interessante. E porquê é que eu trago este exemplo? Trago o exemplo que é, se vocês têm uma ideia e se ela é possível, de algum modo, por via digital, dar ao mundo a conhecer, façam-no. Eu utilizei o Hangouts, mas podiam utilizar uma página no Facebook, um grupo no Facebook, um blog, enfim, há tantas formas digitais de divulgar, divulguem a ideia. Algumas vão dar alguma coisa, outras não vão dar em dar, mas é preciso fazer alguma coisa. E a vantagem do digital hoje é que vocês conseguem, no limite a custo zero, isto foi a custo zero, conseguem lançar as vossas ideias e atrair contactos. E um outro pormenor, esta iniciativa não era a ideia, mas teve um impacto muito grande nas vendas da minha empresa. Porquê? Aumentou a notoriedade, as pessoas contactam, as pessoas lembram-se, portanto, acabou por reter e acabam depois por... O principal negócio da minha empresa são os cursos online e formação em empresas, na área digital. Como é uma área paralela, embora não tenha esse objetivo, reforçou a notoriedade sem querer, não é dessa a ideia. Portanto, para verem que há coisas que fazemos, e especialmente se fizermos sem intenções comerciais, acaba por ter retornos interessantes. Portanto, é uma iniciativa a continuar. Depois podem ver, se quiserem, vascomarques.net, tem lá um link com a primeira temporada já toda agendada. Portanto, era neste sentido que eu acho que há muitas coisas que podem ser feitas. Uma outra coisa que está a ser feita são eventos em direto. Comecei em setembro. Portanto, no último ano realizamos mais ou menos mais de 100 eventos presenciais, uma grande parte gratuitos, eventos de sensibilização. Agora fazemos menos, mas tentamos fazer com mais qualidade. E o passo que demos foi, ok, então vamos transmiti-los em direto para quem nos acompanha, clientes, sei lá, de Lisboa ou de outros países. Não podem vir, mas podem ver-nos. Então o feedback também foi fenomenal. Por exemplo, para este evento enviei para a nossa base de dados, para 5.000 e-mails, um convite para vir ao evento, ou se não puderem vir, vejam em direto. Recebi montes de respostas das pessoas sensibilizadas pelo convite e por dar a possibilidade de ver em direto. Ou seja, não há aqui nenhum truque por trás. Ou seja, se não vem, vê em direto, não tem problema. Interessa é a partilha de conhecimento. E a ligação com este público que eu costumo comunicar, que segue, e os fãs do Facebook, aumentou muito, porque eu sinto muito mais feedback. Ou seja, aqui a mensagem a passar é preocupar-nos verdadeiramente com, não diria com os nossos potenciais clientes, mas as pessoas que estão na nossa relação profissional. E amigos, naturalmente, mas aí já nem se fala. Porque as coisas acontecem naturalmente. Isto é uma coisa relativamente simples de se fazer, não é assim tão complicado. E tentem-se lembrar de iniciativas deste género. Não me consigo lembrar de iniciativas deste género. Porquê? Temos que nos preocupar, temos que fazer, etc. E as pessoas, não, isto está a trabalho, não vou fazer. Mas, se fizermos com gosto, os resultados acabam por aparecer e é interessante. Estas são as fotos. Foi o primeiro evento em direto que fizemos na Universidade de Lisboa. Tínhamos 150 pessoas no auditório, mas tínhamos 250 a ver-nos em direto. Portanto, tínhamos mais pessoas a ver pela internet do que presencialmente. Que estavam a ver, exatamente.
E mesmo aqueles que não veem em direto, que podem colocar questões, portanto, nestes eventos temos sempre alguém a acompanhar se há questões e colocam depois em direto, fica logo disponível no YouTube instantaneamente, as pessoas depois podem ver, e aqui então tem um público enorme, de milhares de pessoas. Isto dá notoriedade, dá divulgação, enfim, uma série de coisas. E reparem, isto podem fazer com muita facilidade. Lá está, era como estava a dizer este senhor no início, é preciso ter uma ideia que isto acrescenta valor, acrescenta valor não necessariamente no negócio, mas acrescenta valor, e fazer. Porque ideias, eu vejo muita gente com muito boas ideias de gênio. A fazer vejo muito pouca gente. E aqui é que está a diferença. Portanto, isto foi o Web TV que acabou por dar origem, o site, w4b.tv, para analogia ao nome da empresa, que é web2business.tv, este é web4business.tv. E aqui a ideia é nós continuarmos a fazer, portanto, vamos a eventos também, aqui foi no Social Media Day, que por acaso foi aqui, neste espaço, precisamente, e estas filmagens foram aqui, fazemos entrevistas e publicamos. Portanto, é um trabalho interessante e que gera muito tipo de contactos, relações, pessoas que se vão se aproximando, é muito interessante. Depois, o culminar disto tudo, portanto, para além destes hangouts, também temos inúmeros grupos no Facebook de partilha de conhecimento, gratuito também. E esta caminhada de vários eventos e desta experiência, o que é que nos lembramos? Vamos criar um e-book que resuma, portanto, um e-book simples, prático, acessível a qualquer um, que resuma as principais áreas de marketing digital. Colocamos mãos à obra, em agosto lançamos este e-book gratuito, que se quiser podem aceder em forebusiness.net. Colocam um e-mail e recebem um e-book gratuito sobre a área de marketing digital. Portanto, foi o nosso contributo no culminar. Também ajudou a reforçar a notoriedade e não era essa a intenção. Tanto é, aliás, teve tanto sucesso este e-book grátis que acabamos por fechar o contrato com uma das maiores editoras em Portugal e vai ser uma versão aumentada nas livrarias em fevereiro, um livro físico mesmo a sério. Portanto, lá está. Se nunca tive... Reparem, foi em agosto, estava para ir de férias, portanto, antes uns dias foram umas neitadas para conseguir acabar e cumprir o prometido prazo, mas se não tinha feito essa partilha grátis de um livro que poderia muito bem vendê-lo como e-book, hoje ele não teria contrato fechado com a editora para o publicar. Pronto, um livro com uma editora, a vantagem é a notoriedade que traz, naturalmente não é pelo negócio, mas pela notoriedade que traz. Porquê? Pelo trabalho que foi feito para trás. Foi feito com esforço, mas é preciso fazer. Portanto, contei-vos aqui alguns casos de coisas que podem ser feitas e que realizamos. Paralelamente a isto, gostaria de frisar aqui alguns aspectos digitais que são muito importantes. E quando eu digo empreendedor, seja um freelancer, seja alguém que acabou de estudar, que não tem experiência, seja uma empresa com muita experiência, estas dicas aplicam-se a todos. Porque mesmo empresas, e até mesmo grandes empresas, às vezes quanto maiores mais dificuldade têm em ser ágeis e ajustar-se rapidamente ao mercado, há aqui alguns aspectos que falham redondamente na área digital. Aliás, até na hora do almoço estávamos aqui em conversa, eu perguntava dos profissionais que trabalham na área digital, portanto, se há pessoas disponíveis para estágio. Não há. Especialmente se forem bons. Não há profissionais de marketing digital disponíveis. O mercado absorve logo. Porque é uma área com muita procura, especialmente em momentos de crise. Aqui foi um culminar de várias situações. A crise faz com que as empresas pensem como é que com menos recursos vão ter melhores resultados. Claro que o digital não é um milagre, não vai resolver isso, mas ajuda muito. Portanto, consegue, para além de com menos resultados conseguir com menos investimento conseguir melhores resultados, consegue medir. Esta é a grande diferença. Consigo medir, em alguns casos com rigor de 100%, qual é o retorno do investimento. Ora, ninguém se importa de investir, por exemplo, 500 euros por mês em publicidade no Google, se souber que tem retorno de 2.000. E isto o digital permite saber. E publicidade no Google, por exemplo, é uma das formas que é altamente eficiente. Portanto, isto para dizer que o website é muito importante. E eu reforço o website porque a maioria das vezes pensa-se que se calhar hoje em dia uma página Facebook é importante e que substitui um website. É importante, mas não substitui. Porque quando vocês têm uma necessidade, o que é que fazem? A primeira coisa, provavelmente abrem o smartphone e vão ao Google. É lá que nós pesquisamos quando temos a necessidade identificada. E o Google dá, na maioria dos casos, websites. Portanto, o negócio aparece através do website. É por aí que as coisas começam. E há aqui um outro pormenor. Hoje temos o Facebook, temos uma série de redes sociais. Estamos a falar em 2020. Em 2020 vamos ter outras redes sociais. De certeza absoluta. Aliás, basta retrocedermos. Tínhamos o ICQ, tínhamos o Messenger, que acabou por morrer. Tínhamos a fase dos Mirks, fotoblogs, enfim. Houve muitas fases nos últimos 10 anos de ferramentas que crescem e depois desaparecem. Wi-Fi, exatamente. Portanto, acaba por ter o seu ciclo de vida, como tudo tem o seu ciclo de vida, uns mais longos, outros mais curtos. O website, se repararem, desde que a internet está presente, que surgiu em Portugal, não é? Meados dos anos 90,
não conhecem outra ferramenta que substituiu, portanto, quase em 20 anos, que tenha substituído o website. Não há nenhum substituto. Há, claro, outros complementos agora, as redes sociais, o email marketing, etc. Mas o website continua a ser a base e ser muito importante. Por aquilo que eu disse da publicidade, um outro pormenor, o site ou a página onde a pessoa vai ter é tão importante que influencia o preço que vão pagar na publicidade no Google, por exemplo. Não é quem paga mais que aparece em primeiro lugar no Google, nos links patrocinados, mas são uma série de fatores e um deles é a qualidade e a velocidade e a relevância do website. O que é muito importante é, hoje em dia, ao contrário do que se calhar muita gente pensa, que é preciso ter aplicações, não é assim, não é necessariamente, só em negócios específicos é que precisa ter aplicações. O site tem que estar bem otimizado para mobile. Significa que quando eu abro o site no telemóvel ou no tablet, tem que haver uma versão específica adaptada, mais simples, mais rápida e com os dedos eu consigo navegar. E um site normal eu não consigo fazer isso. E isso estamos muito atrás. Não é só Portugal, mas de uma forma geral essa evolução foi rápida demais para aquilo que as empresas puderam acompanhar. Isso é que é importante. Um outro aspecto é inevitável, é incontornável, é no Facebook que as empresas também têm que estar. Reparem que em Portugal 90% das pessoas que têm Facebook, aliás, 90% das pessoas que têm internet têm Facebook, portanto quase toda a gente, portanto são mais de 5 milhões. No mundo são cerca de 1,2 mil milhões, portanto metade das pessoas que têm acesso à internet, e que reparem que aqui já estamos a descontar China e mais meia dúzia de países onde existe, onde não dão acesso, Irão e ali mais meia dúzia, em alguns países russos, etc. Portanto é um número, é a rede social, temos que realmente que fazer justiça ao trabalho que fez. Nunca nenhuma rede social conseguiu chegar perto do que o Facebook conseguiu e por isso há aqui ainda muito para se fazer e há muito potencial que as empresas podem tirar da página de Facebook, incluindo personalizando, podendo divulgar os seus produtos e é preciso saber fazer. Existem técnicas específicas, mas é interessante. Aqui numa ótica mais de lançar produtos, o que é interessante, eu próprio costumo fazer isso, em grupos, partilhar ideias com outras pessoas e ver o que é que elas dizem, ajuda muito a saber qual é o caminho. Por vezes tenho uma ideia, eu acho que ela é brilhante, mas que as pessoas não a acham interessante, então não vale a pena implementar. E, portanto, os grupos permitem-nos testar a ideia. E as páginas também. Eu posso criar uma página de um determinado produto ou serviço e vou publicando conteúdos, posso testar rapidamente. A vantagem do Facebook face ao site é na fase de lançamento, como é mais social e mais rápido, eu consigo testar rapidamente. Estou-me a lembrar, por exemplo, o grupo Facebook Empresas, que tem um grupo com 1.600 membros, costumo, quando tenho uma ideia, colocar lá. E já houve muitos cursos online que lançamos, que foram lançados lá a ideia e as pessoas acharam que era interessante. Outros não, que não foram lançados porque as pessoas não acharam que era interessante. Portanto, nós recorrermos aos próprios clientes ou potenciais clientes ou pessoas que estão ligadas connosco para nos ajudar a ver se a ideia é interessante, ajuda bastante. E não é vergonha nenhuma uma empresa fazer isso, pelo contrário. Depende agora, enfim, da cultura comercial da empresa, naturalmente, mas hoje em dia as coisas são muito mais sociais. Veja-se o caso da Pepsi, por exemplo, não é? É prova que as coisas são muito mais sociais. Um outro aspecto importante é o YouTube. O YouTube tem 1.000 milhões de utilizadores únicos mensais. Reparem que está quase ao mesmo nível do Facebook. E o YouTube tem uma particularidade. O vídeo é transversal a todas as redes sociais, ao website e a tudo na internet. Portanto, apostar no vídeo é muito importante, especialmente estamos na era do vídeo, em que consumimos muitos recursos de vídeo. Temos tablets, temos telemóveis, o que é que vocês veem lá? Redes sociais, e-mail de trabalho e vídeo. E depois as aplicações. Portanto, a aposta no vídeo é muito, muito importante. Estou-me a lembrar, por exemplo, ainda esta semana, para além do caso que vos contei, que a primeira coisa quando me cumprimentaram foi falar no vídeo, que viram, há muitos casos, estou-me a lembrar, por exemplo, que há tempos convidaram-me para ir falar à Exponor, eu costumo perguntar de vez em quando, então como é que conheceram? Olha, foi no YouTube, num vídeo que publicou lá de um evento e vimos. Muitas vezes as pessoas inscrevem-se nos cursos online e eu pergunto, então como é que conheceram? Olha, vi no YouTube um vídeo, vi vários eventos, vi que era interessante, portanto é um atestado de qualidade. Portanto, o vídeo para fins, para promovermos a nós, a nossa notoriedade, promover empresas, os produtos e serviços, é dos melhores meios. Reparem que a nível digital não há nenhum outro meio de comunicação que chegue a mais sentidos do que o vídeo. No futuro haverá, aliás já existe, é a forma, o cheiro e o tato, etc., mas massivamente é o vídeo. Agora o vídeo vai evoluir para o 4K, etc., mas é no vídeo que temos que apostar. Mais uma vez, não é a solução para tudo, mas para a comunicação é essencial. Aliás, quando está a ocorrer um fenómeno, o Facebook dá logo o indicador, e o YouTube também tem esses indicadores. Quando alguém começa a partilhar muito um vídeo, há ali, por exemplo, a publicidade da Volvo,
foi altamente partilhado, teve milhões e milhões de visualizações. A publicidade da Dove, em que a mensagem por trás é que as pessoas desvalorizam-se em relação ao seu valor real, e, portanto, o vídeo acaba por ter um processo viral característico do próprio YouTube. Portanto, que só o vídeo consegue ter esse processo viral, como tem muitas partilhas. Como aquele caso do homem que conseguiu mudar a vida dele por um vídeo. Por isso, para fins de empreendedorismo e de lançarmos a nossa ideia, fazemos um vídeo ou com a nossa ideia para captar investidores, um vídeo da minha empresa, o que for. O social media, quando falamos em social media, são as redes sociais e todo o tipo de sites em que as pessoas produzem conteúdos. Aqui inclui-se Wikipedia, inclui-se Skype, inclui Google+, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, SlideShare, isso, Scribe. Existem pelo menos 10 em que é importante termos uma presença, não digo assídua, mas terem lá a conta criada e ir publicando conteúdos. Se tem um PDF, coloco no Scribe. Se tem uma apresentação PowerPoint, esta apresentação vai direitinho ao SlideShare. Um vídeo, YouTube. Publicações mais curtas, Twitter. LinkedIn, currículo profissional. Isso, com 2 S e 2 U's, para termos lá o nosso catálogo folheável, o nosso portfólio, a nossa newsletter, por exemplo, muito importante. Flickr para imagem, o Pinterest para imagem, o Instagram também para imagem. Portanto, cada rede social, agora podem pensar, bem, isto de gerir, já gerir o Facebook dá muito trabalho, e gerir a sério dá muito trabalho no Facebook, imaginem estas todas. Ok, temos que, de acordo com os recursos de tempo disponíveis, vão gerindo, mas podem dar mais periodicidade àquela que é mais importante e menos às outras. Porque todas são importantes e influenciam muito no Google os resultados que aparecem. Basta pesquisarem um tema, vão ver que alguns resultados vêm destas redes sociais. Portanto, também é muito importante estas redes sociais. E depois, o Google. No Google há muita coisa que pode ser feita. Para além do YouTube e do Google+, que é a rede social do Google, há alguns pormenores. Uma delas é otimizar a presença digital. Toda a gente quer, aliás, muitas vezes as pessoas perguntam, olha, eu quero que o meu site apareça em primeiro lugar no Google, ou na primeira página do Google. Este é um pedido muito frequente e que não há ninguém que o consiga garantir, nem apagar. Portanto, é mais complexo do que o que penso. Há 2 formas de aparecer. Uma é apagar, então há técnicas que se podem fazer para aparecer, aumentar as probabilidades de aparecer, e outra é uma forma orgânica. Toda a gente quer, sem pagar, aparecer nos resultados orgânicos, que acabam por ter mais credibilidade até porque é orgânico. Então existem técnicas que se trabalham, chama-se SEO, Search Engine Optimization, e as empresas devem apostar. Nisso é muito importante, é um tema um bocado ainda desconhecido das empresas, mas é muito importante. Mas outros, por exemplo, se pesquisarem um determinado tema, já repararam que alguns resultados têm uma fotografia. Já repararam nisso? Alguns resultados no Google têm uma fotografia da pessoa que escreveu. Isto é uma técnica relativamente recente que chama-se Google Authorship, que é associar ao website o autor via Google+. Isto aumenta muito as visitas do website. Existem muito mais técnicas que podem ser feitas no Google. E, portanto, o Google é importantíssimo para os negócios, para empresas, para o empreendedor que quer lançar uma ideia, para alguém que quer ganhar notoriedade, portanto, é fundamental. Todas as dicas anteriores influenciam também nestes resultados. E existem mais fatores que influenciam. Então, agora, para terminar, eu gostaria de fazer esta experiência convosco de realidade aumentada. A realidade aumentada é uma grande tendência mobile, em que junta o mundo físico com o mundo real, ou seja, nós podemos apontar um telemóvel, para, por exemplo, para um restaurante. Por exemplo, em Matosinhos temos aqui excelentes restaurantes. Podia apontar um telemóvel, vou pensar, qual é o restaurante que eu vou agora comer? Aponto o telemóvel para o restaurante, cá fora, e ele mostra-me fotografias e vídeos lá dentro, o preço, etc., do que lá está. Portanto, é a câmara que acrescenta, o telemóvel acrescenta uma camada de informação digital sobreposta à câmara de informação. Isto é fantástico, tem fins para educação, para turismo, profissionais, e é um exemplo que vamos ver aqui. Portanto, vocês podem agora abrir a tal aplicação Layer, segurar neste flyer, pode ser ele funciona dos 2 lados, onde tem a caixa, onde tem um vídeo, mais interessante, e vou exemplificar aqui.
portanto, isto também para fechar a apresentação, dizer que o digital é importante, mas como disseram aqui, a verdadeira rede social é esta que está aqui, estamos presencialmente, não é? E a família, a nossa família, os nossos amigos, é a verdadeira rede social. O digital, apesar de eu ser muito fã do digital, o digital é uma extensão do mundo real. E o mundo real está em primeiro lugar e as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Por vezes vemos que as pessoas colocam aparelhos em primeiro lugar, mas a seu tempo, a maturidade acabará por trazer ao de cima aquilo que é mais importante. Deixem-me só... Estou à procura do comando, coloquei aqui em cima da cadeira. Deixem-me só concluir a apresentação com um vídeo de 1 minuto, é rápido. É um convidado especial que trazemos para aqui. Quer lançar projetos na internet e inovar online? A web está em contraciclo e, por isso, é um ótimo canal para divulgação e teste de novos projetos e novos modelos de negócio. Em primeiro lugar, deve criar um website. Existem desde as soluções gratuitas até soluções mais profissionais e que permitem uma personalização maior. Lance o website, lance o seu projeto ou a sua ideia, teste e acompanhe os resultados. De salientar que o seu website deve estar otimizado para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Crie uma página de Facebook e divulgue também os seus projetos e as suas ideias. É uma ótima forma de testar, chegando a um público diferente ou chegando a um outro tipo de público. No entanto, deve diversificar em várias redes sociais. Existem outras redes sociais ou sites de social media de conteúdos que cada um tem as suas especificidades, chega a públicos diferentes. O YouTube é o maior canal de vídeo do planeta. É o segundo motor de pesquisa a seguir ao Google. Quer aparecer no Google. Para isso deve investir em Google AdWords, publicidade no Google. Se for feito da forma correta, conseguirá obter retorno. O Mind Mapping, mapas mentais, para ajustar a ferramenta que vai recolher a ideia ao funcionamento do seu cérebro. Desta forma vai conseguir um fluxo de informação muito superior, organizar ideias e integrar ferramentas de Mind Mapping com outras ferramentas digitais. E nunca pare de aprender. Leia muito, aprenda com os outros, temos sempre a aprender com todo o tipo de profissionais. Por isso, lance já a sua ideia e o seu projeto na internet, recorrendo às inúmeras ferramentas que estão ao seu alcance. Pronto, foi no casting que foi o melhor que conseguimos arranjar, não havia melhor. Para concluir esta apresentação, portanto, em jeito de resumo, muito obrigado pelo vosso tempo.